nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com todos meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia, palavra de Deus para nossos corações. Nessa manhã o Senhor nos traz em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 11, e que diz assim a palavra: a instante exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis entreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, fala como filho: dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Oh, glória a Jesus, por essa palavra maravilhosa, a qual esse mesmo assunto ele vai se estendendo, né? Vai indo embora até, eu creio que o livro todo, viu? Glória a Jesus, nos exortando quem? Aos Coríntios, mas ela está aqui registrada e serve para nós também, né? Para que a gente venha ver qual é a vontade, saber a vontade de Deus para com a nossa vida. O caminho da santificação, né? A santificação no corpo, na alma e no espírito. E aqui diz muito sobre o comportamento, relacionamento nosso com outras pessoas, o nosso proceder, nosso agir, caminhar, nossas atitudes com ao nosso derredor, nosso derredor, nossa vida cotidiana, nossos relacionamentos. Esses versículos estão tratando disso, ensinando nós a se comportar perante o Senhor no meio dessa geração corrompida, perversa, da qual o Senhor diz que nós temos que resplandecer como astro nesse mundo. Diz assim Paulo, escrevendo aos Coríntios: ah, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado, né? Uma entrega assim total pelos irmãos, se compadecendo dos irmãos, ensinando os irmãos a doutrina de Cristo, pois Cristo é o assunto principal das epístolas de Paulo, né? Ele diz assim, que o coração dele estava dilatado pelos irmãos, aberto totalmente para os irmãos, porque era a base da fé dele. Os irmãos era o que ele se importava, na verdade,
para que eles pudessem ser salvos, para que esses irmãos viessem a ser edificados na fé. Ele queria que os irmãos estivessem sendo zelados, cuidados dos irmãos, para que os irmãos não continuassem caminhando no erro, para que os irmãos crescessem em santificação. Então Paulo exortando eles, a qual outrora ele não poderia falar nada sobre isso, porque o comportamento dele era muito, deixava a desejar, assim como nós. E muitas pessoas também, visam muito o passado. Por isso que muitos não queriam saber de ouvir Paulo, Mas o Senhor é tão bom e pelo Espírito Santo revestiu Paulo, dando sabedoria, entendimento. E agora Paulo, como instrumento do Senhor Jesus, disse para os Coríntios: ó Coríntios, o meu coração está dilatado por vocês. Eu estou entregue, Vocês são a obra de Deus. Quer dizer, eu quero zelar, eu quero exortar a vós, eu quero ensinar a vós, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu entrego minha vida também por amor à obra, Glória a Deus. E diz assim também: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Entendeu? Então, o que ele tinha para falar, ele falava abertamente, Vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos. Quer dizer, se importando convosco mesmo. Vocês não estão olhando para Cristo? Vocês não estão seguindo o caminho de Cristo? Vocês estão estreitados em quem? Meu coração está dilatado por vós. E vós? Estais em quem? Em quem vós estáis estreitados? Nos vossos próprios afetos? Seguindo seus próprios desejos? Não estão se preocupando com as coisas do Senhor? Não estão olhando por vós mesmos? Olha lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas, hein? Então, quando nós aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida, quando nós estamos se importando com a nossa vida espiritual, já muda o comportamento. A gente já não anda mais com sociedade com as trevas. Nós já não temos mais uma aliança com as trevas. Quantas pessoas, elas são enganadas, elas são roubadas, defraudadas, e por conta que fazem sociedade com pessoas infiéis, fazem aliança com pessoas infiéis, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que a princípio concordam com você, aceitam suas condições, mas na verdade é só para te engambelar, porque depois você fica na mão. Não é verdade? Porque é infiel. Infiel nos contratos, nos acordos, nas alianças. É um jogo desigual. Por isso, esse versículo muito, ele enquadra, e os irmãos mesmo das igrejas, os pastores, usam muito para aconselhar os jovens a não estar consumando um casamento
com pessoas que não são da mesma fé, que não professam a Cristo, por conta dessa desigualdade, por conta que um caminha nas trevas, outro caminha na luz. E com certeza não dá certo, porque, na verdade, muitos dizem, pode deixar que depois eu sigo a Cristo. A gente se casa, né, o infiel com o fiel, a Deus, né? A gente se casa, depois eu vou caminhar com você, na sua fé. E muitos não conseguem. É raro. Tem uns que dá certo. Tem uns que realmente, quando ele é fiel de coração, dá certo, né? Mas é bem difícil acontecer isso. É 1 entre 10, olha lá, né? É mais propenso o outro levar embora para as trevas, destruir suas próprias vidas. Porque quem cai, né, não é aquele que está lá embaixo, né? É verdade? Por exemplo, a pessoa que está em cima, na luz, ela estende a mão para tirar o que está nas trevas. Mas é mais fácil aquele que está na treva puxar a pessoa que está em cima, né? Aí vem as condições. Se você for comigo numa balada, se você for comigo na biqueira, depois eu vou com você na igreja. E esse depois nunca acontece. Aí quando a pessoa se vê, está amargurado, está pelos cantos, está já se queixando do companheiro, já está se queixando então da situação e acaba então, em muitas das vezes, em tragédias, né? Mas nessa manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor e ver se nós não estamos se prendendo a um jugo desigual com os infiéis, porque não tem sociedade a justiça com a injustiça, tanto no cônjuge como em outras áreas também, seja qual for a área, né? Agora você vai fazer um contrato e essa pessoa é infiel, mas você já está sabendo que ela é infiel, porque hoje em dia a gente descobre tanta coisa, né? Mas mesmo assim você fala, não, eu preciso, eu vou ter que confiar, né? E aí acaba se prejudicando, não é verdade? Que comunhão tem as trevas com a luz? Não tem comunhão, né, gente? Quantas pessoas deixam as suas denominações por conselho de pessoas que estão nas trevas? A pessoa não frequenta a igreja, a pessoa não quer nada com Jesus e dá opinião na sua vida e você vai atrás. Você aceita. A pessoa está desviada, a pessoa não está nem aí com Jesus. Aí você diz, ela tem razão. E você tem deixado as fontes das águas vivas para poder ir tomar água saloba. Quando nós ouvimos os conselhos de quem está nas trevas, de pessoas que não querem nada com Jesus, nós estamos tomando água saloba, né? Não tem sociedade as trevas com a luz. E outra também, aquelas pessoas que estão na luz, elas dizem para você, se esforça, caminha, vamos avante. E você às vezes não gosta. É melhor, mais fácil você ouvir assim, deixa para lá, cuida da sua própria vida, vai curtir sua vida, ninguém tem que falar para você o que você tem que fazer. Então é mais fácil a gente ouvir essa voz, esse conselho. Não é mais fácil? Né? Do comodismo. Um conselho bom, né? O conselho da carne. Você faz o que você quer, você vai aonde você quer, você age do seu jeito.
não é? Que gostoso que é, não é? Não é verdade? Só que o caminho, muitas das vezes, parece que é bom, mas gera morte espiritual. A hora que você acordar para a vida, você vai ver que você está tão distante das coisas de Deus, né? E quantas das vezes você tem recebido dentro da tua casa pessoas que vêm dar conselho para você ficar parada, para você deixar de congregar, para você deixar de ficar indo em reuniões de igrejas, de você ficar ouvindo palestra, de você ficar buscando a Deus. Você está bem, você está firme, constante na presença do Senhor. Você está indo bem, mas sempre vai na tua casa aquela pessoa que não quer nada com Jesus, aquela pessoa que pegou a mão no arado e largou, está entendendo? E a palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Essa pessoa não tem condições nenhuma de te dar conselho. E quantas das vezes você tem ouvido. Mas vamos ficar com aqueles que nos exortam, aqueles que nos corrigem. É com essas pessoas que a gente tem que andar. É com pessoas que realmente se importam com a nossa vida espiritual, com a nossa vida material, as pessoas que nos exortam, as pessoas que realmente mostram para a gente que a gente está errado. É com essas pessoas que a gente tem que caminhar, né? Olha lá, porque a luz não tem comunhão com as trevas, né? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Gente, não tem parte. A pessoa que é infiel, ela não dá certo com a pessoa que é fiel, não dá, né? Ou o fiel vai para o lado do infiel, ou o infiel vem para o lado do fiel, porque não tem como. Não tem como a perna direita ir para a direita e a esquerda ir para a esquerda, né? Tem que andar junto, é verdade? Então não tem concórdia, não tem concordância entre Cristo e Satanás, não tem concordância. Isso já foi resolvido no céu. Quando ele escolheu andar nas trevas, já ficou tudo resolvido. Então não tem concórdia entre Cristo e Belial. E nós também temos que se decidir. Ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. Ou nós zelamos realmente da nossa vida espiritual, ou nós abandonamos e servimos a Belial. A gente tem que escolher. Vamos fazer como Maria, vamos escolher a boa parte. Vamos escolher a vida. Nós não vemos que ele mesmo diz para Moisés, vamos? Ou fala para o povo, escolhe a vida. O próprio Deus dando conselho. Escolhe, pois, a vida, gente. Como é bom ter vida. Como é bom andar na luz. Ser fiel. Não importa o que os outros vão dizer, que vai deixar de dizer. O importante é nós ser fiel. O importante é nós andar na luz, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, não tem consenso de Deus com os ídolos. Não tem união. Não adianta. Deus nunca vai concordar que você troque ele por um objeto criado pelas próprias mãos dos seres humanos. Não tem concórdia, não tem concordância. E também não tem inteligência. A pessoa deixar de adorar um Deus que é vivo, de consultar um Deus que é vivo, para consultar um objeto. Eu acho que é insanidade.
não é? Não é verdade, pessoal? Então, o próprio Deus diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Né? Então, o Senhor, Ele quer habitar entre nós, habitar em nós, andar entre nós, ser o nosso Deus e nós ser o povo dele, né? E Ele luta por isso. Todo dia Ele está nos alertando, convidando para que a gente venha ser o seu povo. Vamos ser povo de Deus, né? Vamos deixar Deus andar no meio de nós, habitar no meio de nós, ser luz, né? Ser firme. Nós não temos obrigação nenhuma de andar nas trevas. Nós não temos obrigação nenhuma de ter concordância com aqueles que estão nas trevas. Anunciar o Evangelho para quem está nas trevas é a nossa obrigação. Anunciar o Evangelho. Convidar eles para aceitar a luz, mas não andar conforme os seus atos, os seus proceder, né, gente? Pelo que o Senhor diz assim, ó, sai do meio deles, sai do meio dos idólatras, sai do meio das pessoas que andam nas trevas, sai daí. Apartai-vos disso, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E olha, gente, o que a gente está vendo, as pessoas tocarem coisas imundas, estão concordando, pessoal, estão participando de mesas imundas. Se nós se dizemos servo de Deus, cremos em Deus, no Senhor Jesus Cristo, se nós falarmos que temos o Espírito de Deus e nós tocar em coisas imundas, né? Mas o que é coisas imundas? Quantas pessoas colocam na sua boca coisas imundas, né? Quantas pessoas bebem, comem coisas imundas? Quantas pessoas se mutilam, né? Quantas pessoas estão entregando seus corpos para serem usados pelas trevas, participando de mesas horríveis, de orgias, estão andando tortuosamente, tocando em coisas imundas, como servo de Deus, comendo coisas imundas, como servo de Deus que participa do corpo, do sangue de Cristo, mas também dá uma bicadinha no cigarro, na bebida, olhos altivos, coração enganoso, defrauda a mente, rouba, usurpa, fala mal, difama, tocando coisas imundas, gente. O que mais tem é difamadores, caluniadores. Em questão de segundos, já tocou no nome de 10, 20 pessoas, olhando o defeito das pessoas, tocando coisas imundas. Que vaso nós somos? Que tipo de ser humano nós somos? Que desejamos o mal para os nossos irmãos, que desejamos que o irmão afunde, que desejamos que o irmão morra. Que tipo de servo de Deus somos nós, né? Sai do meio desse comportamento, sai do meio deles, apartai-vos disso, não toque nada imundo. Ah, mas não tem problema, é só um pouquinho depois eu peço perdão. Olha, cuidado, não toque nada imundo. Aí sim eu vos receberei,
diz o Senhor. Está vendo como Deus requer de nós a santidade? Está vendo? Como que Deus não quer a santidade da gente? É a separação das coisas imundas. Santidade é se separar. Santidade, santo significa separado. E eu vos receberei. Aí eu receberei a vós. Aí sim. Porque do contrário, como é que eu vou receber? Pois o Senhor diz, sede santos como eu sou santo. Essa desculpinha que santo é só Deus, que perfeito é só Deus, isso não está enquadrado na sua palavra. Pois a sua palavra diz ao contrário. Ela diz, o próprio Senhor Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, um Deus que fez o ser humano, ele não sabe se esse ser humano tem capacidade de ser santo ou de ser perfeito? Ele sabe, é criação dele. Ele sabe até onde a pessoa pode ir, a capacidade, ele sabe. Então, se ele pediu, se ele está exortando nós à santidade, é porque ele sabe que nós temos condições de ser. Apartar do mal, é só isso. Apartar dessa pessoa que está te levando a você se afastar de Deus. Ah, mas é minha amiga. Amiga que leva a pessoa a receber conselhos contrários à doutrina de Cristo? Amiga? Amiga que faz você enxergar o defeito do seu irmão, da sua irmã? Isso é amiga? Amiga que vai na sua casa falar mal do seu ministério? Isso é amiga? Amiga que faz você ver o defeito do seu marido? Dos seus filhos? Que está fazendo de tudo para você perder o emprego? Amiga? Que concórdia é entre Cristo e Belial? E você concordando. E você falando que a pessoa tem razão. Daqui a pouco, você está sem emprego, sem marido, sem filho, você está sem ministério. Dali a pouco você não tem mais cargo na igreja. Dali a pouco você perdeu tudo. Quando você vê, você está na sua casa, estacionado dentro do quarto escuro, chorando. Por quê? Porque as trevas não têm comunhão com a luz, né? E olha lá, não toque nada imundo e eu vos receberei. Aí sim, aí eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem está dizendo? O Senhor Todo-Poderoso. É Ele que está dizendo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação, pessoal. É isso que Deus quer da gente, que nós venhamos se aperfeiçoando cada dia. O Senhor falou, é verdade, eu vou obedecer. Nossa, eu estou errando aqui, Deus falou que eu estou errando aqui. Então eu vou consertar. E isso é perfeição. Aperfeiçoar é nós ir se consertando, né? Dando razão para a voz de Deus. Nós temos tais promessas. Se nós temos tais promessas, então nós vamos fazer o quê? Se purificar nós mesmos. E aqui está dizendo é de toda imundícia, não é de algumas imundícias, é de toda, né? Glória a Deus e graças a Deus por Ele nos exortar. É melhor a gente ser exortado, corrigido, do que a gente ir para o inferno elogiado, né, pessoal? Que bênção, que Deus é maravilhoso, Ele nos alerta, né? Todo dia. Olha que maravilha. E que essa palavra, ela venha servir para nós hoje, né? Olha, gente, hoje é sábado, não é?
Lembrai-vos do sábado para santificação. Amém? É 2 Coríntios 6, pessoal. Continua lendo. Que maravilha! Deus abençoe a todos na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.